graças, Senhor, e te bendizemos, Senhor, por mais esse dia, Senhor, por termos chego até esse dia de hoje, essa data tão festiva, Senhor, que é o sinal entre tu e o teu povo, Senhor, aquele que faz separação do santo e do profano, Pai. E nós te damos glórias por isso, Senhor, e nós te bendizemos, Senhor, porque sabemos que isso é tua misericórdia, Senhor, é a tua graça e o teu amor para conosco. Que nossos corações possam ser cheios da tua palavra nesse momento, Senhor, que nós possamos nos achegarmos mais a ti, Senhor, entrar no teu descanso, Pai, e experimentar da tua shalom, Senhor, nesse período de descanso. Ministra os nossos corações, Senhor, traz a renovação para a nossa mente, Pai, e que o teu nome seja glorificado em nós e através de nós. Que nessa noite, Senhor, cada um daqui das famílias representadas recebam a tua visitação, a tua Shekinah, Senhor, sobre cada uma dessas casas, como luzeiros, Senhor, espalhados por toda a face da terra, Senhor, determinando o teu território, Senhor, o teu senhorio, Senhor, e teu governo, Pai, para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Pai amado, Pai santo, em confirmação, Senhor, a oração da minha irmã, estamos nós aqui reunidos para louvar e bendizer o teu nome, para dar-te graças por essa semana que se passou, e mais um dia que tu nos permite entrar, Senhor, no teu descanso, porque o descanso é feito para nós, Pai, porque precisamos restaurar o nosso corpo físico e espiritual, precisamos restabelecer para angariarmos forças para mais uma semana que tu irá nos conceder. Cuida de cada um dos meus irmãos, Senhor, aqui presente, aqueles que porventura não vão poder estar. Cuida da mesma forma, Pai, pois tu és conhecedor o porquê de cada um não estar aqui. Mas nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te bendizemos, porque até aqui podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Cuida de cada um, cuida também do rabino, da sua casa, sua mãe, todo o teu trabalho, Pai. E esse Senhor, e esse propósito que Ele tem, de nos ajudar, nos ensinar, nos instruir pela tua palavra, Pai. E o objetivo da nossa reunião aqui é essa, aprender contigo, para que possamos nós nos posicionar cada dia mais na tua presença, e assim mantermos firmes o nosso foco e a nossa caminhada na tua presença. Eu entrego cada um diante de ti, nesse Yom Shevi, Pai, porque precisamos, Senhor, estar na tua presença. Eu te agradeço no nome de Yeshua HaMashiach, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém. 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 Meus irmãos, nós hoje vamos estudar sobre um tema muito importante. A Torá antes da Torá. O que significa isso? Quando falamos Torá, as pessoas imediatamente pensam em lei. E a Torá não é só lei. Na Torá existem leis, mas a Torá, a palavra Torá, a tradução correta, são o ensino, ensinar. Em Bereshit, significa princípio, traduzido por Gênesis. A palavra Gênesis vem de Gênese, significa também começo, o início. No capítulo 3, no versículo 8, diz assim: ouviram a voz de Jeová Deus, que passeava no jardim na viração do dia. E o homem e sua mulher se esconderam da presença de Jeová Deus entre as árvores do jardim. Nós temos aqui uma citação muito interessante que seria importante todos nós pararmos para analisar. Em primeiro lugar, qual era o sentido, o porquê de Jeová Deus, Yehová Deus, Adonai Elohim, Hashem, não importa o nome que você dê, o Senhor Deus,
nós sabemos que o Criador ia fazer ali? Pergunta número 1. E a pergunta número 2. Quando ele esteve ali, o único mandamento que ele deu foi a proibição de comer aquele fruto? Seria só isso? Seria isso real? Por quê? Nós vemos que hoje existe mais de 50 mil denominações, já passou de 60 mil. Porém, existe um outro fator que está impactando muito e que as pessoas estão ignorando, que é também o fracasso dos países que nasceu o protestantismo. O protestantismo tinha uma ideia de aperfeiçoar, melhorar, restaurar o catolicismo. Então, nós temos os países europeus, nós temos a Inglaterra, por exemplo. A Inglaterra e outros países, a Irlanda e outros países ali daquela região, as igrejas estão virando bares, cinemas, boates, casa de show. Não existe mais audiência por parte dessa geração de ir às igrejas. Eu estive lá na Suíça, eu fui na igreja que era do Zwinglio, eu estive no púlpito que ele pregava. E hoje na Suíça a maioria são ateus. A maioria dos europeus não querem mais saber da religião. O islamismo, o hinduísmo, conta da cidade de Londres. Você andando pelas ruas ali, você tem um impacto muito grande, porque a maioria das pessoas que você vê ou é muçulmano ou hindu. Raramente você vê um cristão ou ocidental. E o que nós estamos vendo? Que há um descaso, um abandono da religião. Aqui no Brasil houve muitos movimentos religiosos, mas as decepções religiosas são muito grandes. Mas ainda nós temos um país que ainda tem, como se diz, pessoas que ainda buscam a Deus. Mas o que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas, elas procuram a religião, mas elas desconhecem a palavra de Deus. O profeta Oséias, você já conhece esse versículo, que eu falo sempre, é para ficar grudado na nossa mente, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. A falta de conhecimento da palavra, a falta de entendimento da palavra, faz com que as pessoas sejam manobradas, enganadas por pessoas que também estão sendo enganadas, mentidas. Porque às vezes você pensa assim, não, aquele sujeito ali, aquele pastor, ele é um malandro. E realmente tem pastores malandros. Agora tem uma leva de falsos rabinos, que eram ex-pastores, que estão no meio do movimento aí. São malandros. Mas tem uns que parece, seja bem-vindo, Janilson, parece ser honestos, parece ser sinceros, mas pregam heresias. Eu, de vez em quando, o que eu faço? Eu, às vezes, assistindo algum vídeo de algum desses famosos, Graziela, seja bem-vinda, e assistindo esses vídeos, falo, não é possível que essa pessoa realmente não entenda ou ignore a palavra de Deus. Como é que pode? De repente a pessoa já é idosa, a pessoa já está há 50 anos dentro do movimento religioso. Será que ele não consegue ler, ele não consegue entender? E aí a resposta que Deus me deu, às vezes eu acordo na madrugada e fico pensando e procuro orar para buscar no silêncio da madrugada uma resposta. Porque essa resposta que eu obtiver, se eu perceber que é um fundamento, eu vou passar para os irmãos sem sombra de dúvida. Foi quando aquele texto que a gente sempre lê, Deus me mostrou que essas pessoas, elas estão sobre aquele texto. Não é que elas sejam pessoas
que elas decidiram um dia, levantou de manhã e falou, eu vou enganar as pessoas. Não. Elas creem naquela mentira que elas pregam, naquelas heresias. E são heresias muito fáceis de detectar, porque elas contrariam totalmente a Bíblia. Então, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 10, diz assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. E com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Todas essas pessoas, um dia a verdade bateu na porta delas. Mas elas não receberam o amor pela verdade. Continuando. E com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Então, essas pessoas, elas amam muito mais a igreja, os amigos, o pastor, a instituição, do que a Deus. Então, elas têm necessidade de estar nesses movimentos religiosos, porque ela observa, ela olha e fala, não é possível que todos eles estejam errados. Olha o tamanho disso. Isso acontecia comigo quando eu pertencia a uma organização religiosa muito grande. Eu dizia, não é possível, poxa vida, eles têm hospitais, eles têm escolas, universidades, tem no mundo inteiro. Não é possível que eles estejam errados. Não é possível que ninguém percebeu que é um erro. E porque eu tinha passado por alto esse texto, né? E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Por isso Deus lhe enviará, olha só, não é a Satã que vai enviar, o que vai vir enganar. Por isso, Deus lhe enviará um espírito enganoso, ou seja, Deus autoriza que o espírito da mentira, de engano, como fez com Jó, permitiu que Satanás tocasse nele, para que creiam na mentira, a fim de que sejam julgados todos que não creram na verdade e antes tiveram prazer na injustiça. Olha que coisa severa, que coisa séria. Quando você recebe a oportunidade de conhecer a palavra, o privilégio de conhecer a palavra, e eu posso dizer, não porque nós estamos falando, mas pelos irmãos mesmos. Nós fomos privilegiados de, nesta geração, Deus ter aberto a nossa mente para ver esses textos bíblicos, para nos elucidar a verdade. E aí o que acontece? Quando a pessoa rejeita, porque eu gosto das amizades que eu tenho naquele movimento religioso, eu gosto do sistema, eu estou acostumado, eu estou adaptado, Deus, ele se sente rejeitado, porque você resolveu seguir alguma coisa a qual Deus não havia permitido. Mas voltando lá em Gênesis, na viração do dia, o que Deus conversava com Adão e Eva? Porque nós achamos que Deus criou o homem hoje, no dia seguinte eles caíram, no outro dia foram expulsos. Não, não foi assim. Nós não sabemos o tempo, o período que eles ficaram ali. Nós não sabemos quanto tempo eles levaram para cair. Mas nós sabemos que Deus deu 2 princípios fundamentais que foram rejeitados pelos homens. O primeiro princípio, Deus estabeleceu, ali em Gênesis, no capítulo 1, Deus estabeleceu, no capítulo 1, no versículo... Estou perdendo aqui. Versículo 16. Fez Deus 2 grandes luzeiros, o luzeiro maior para governar o dia,
e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. E no versículo 14, disse Deus: haja luzeiros na expansão do céu, para separar o dia da noite, e sejam eles para sinais, para marcar as estações, para marcar os dias e para marcar os anos. Uma coisa que hoje é tão banal, tão simples, mas se você estiver sem o seu celular, sem o calendário, sem anotar, você não sabe que dia da semana você está, você não sabe o mês que você está, você não sabe o ano. Então, a primeira coisa que Deus estabeleceu, ao fazer os luzeiros e fazer a lua, como lá em Salmo 104, 19, diz que ele fez a lua para marcar os meses. Se nós não tivéssemos essa sinalização, como é que nós saberíamos quando começa o mês? Não teria como saber. Se você está no meio de uma mata, uma selva, como é que você sabe que período que você está? Porque quando você vê o surgimento da lua nova, basta você contar 7 dias, você tem a lua crescente, depois a lua cheia, depois a minguante e volta de novo. Então, para marcar os tempos, ele deu a lua nova. Então, nós temos o primeiro mandamento que Deus deu, é o quê? A lua nova. O segundo mandamento que Deus deu para aquele povo, aquelas pessoas, foi o 7º dia, que está em Gênesis capítulo 2, versículo 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra. Desculpe que entrou um aparelho aqui. E assim foram acabados os céus e a terra, o exército. O 7º acabou a obra que fizera, e descansou no 7º dia de toda a obra que fizera. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou. Perdão. Perdão que entrou uma ligação fora de hora aqui de spam. Então, nós vemos que o primeiro mandamento foi como iniciar o mês, através da lua nova. O segundo mandamento que nós temos aqui foi a questão do 7º dia. Então, nós temos aqui, na verdade, a Torá antes da Torá. Porém, na sequência, Deus orienta o casal a não comer aquele fruto. Depois nós temos a queda. Os filhos de Adão e Eva, eles vão ofertar, eles vão levar as primícias. Então, nós vamos ler aqui que os filhos, Caim e Abel, no capítulo 4, diz assim: coabitou Adão com sua mulher, Eva, a qual concebeu e deu à luz a Caim. E disse: adquiri um varão pela vontade de Jeová. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Aconteceu que, passando um tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta a Jeová. Presta bem atenção. Passando o tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta a Jeová. Ou seja, ele cumpriu um princípio que foi ensinado a ele. Porque senão, por que ele ia fazer isso? Baseado em quê? No versículo 4. E Abel trouxe também dos primogênitos de suas ovelhas e da gordura destas, e Jeová se agradou de Abel e de sua oferta. Por quê? Porque ele pegou o primeiro, as primícias. Nasceu lá os cordeirinhos, ele ofereceu, e ofereceu a gordura. Ele disse: mas o que tem isso? A gordura é uma das coisas mais importantes para um criador de ovelhas. Por quê? Porque quando ele sacrificava um animal, ele precisava conservar aquele animal, porque lá não tinha geladeira, não tinha uma... Então era conservado na gordura. A gordura servia para cozer os alimentos e a gordura servia para iluminar. Então a gordura era uma coisa preciosíssima. E a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel. Porém, desagradou
da oferta de Caim. E Caim, sobremaneira, descaiu o seu semblante. Então Jeová disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Outra coisa que nós temos que prestar atenção. Olha que coisa interessante. Muitas vezes, quando as coisas não acontecem como nós queremos, nós oramos a Deus, pedimos uma solução, pedimos uma resposta. E a coisa não acontece, a gente fica triste, fica moado, e Deus não fica satisfeito com isso. Porque a Bíblia diz: em tudo dai graça. A palavra graça significa alegria, gratidão, em tudo. Quando você não recebe aquilo que você acha que seria bom para você, você vai ter um problema. Deus vai ficar triste com você. A Bíblia diz que nós não recebemos porque nós não sabemos pedir. Ou seja, você não pode ficar com seu semblante descaído porque as coisas não aconteceram. E a oferta de Caim não foi aceita porque ele levou quando ele quis, não porque era da sua produção. Não havia que nesse momento não havia sido estipulado. E também quando, lá no futuro, quando Deus vai estabelecer o sacerdócio levítico, os produtos agrícolas também eram oferecidos a Deus. Então percebam que nós estamos vendo aqui nesse início de estudo, e é uma pena que a gente não vai conseguir concluir ele por causa do tempo, que havia mandamentos aqui, havia princípios. Então nós vemos aqui a lua nova, que é um princípio que foi abandonado pelos judeus e pelos cristãos. Nós temos aqui o sétimo dia, nós temos aqui a questão de oferta. Mas para que houvesse esse sistema, nós tínhamos que ter um sacerdócio para funcionar. Não poderia ser as pessoas independentes. Não. Nós tínhamos que ter o quê? Um sacerdócio. E esse sacerdócio, nós precisamos entender que sacerdócio era esse. Porque muitas vezes nós esquecemos desse detalhe. Então, presta bem atenção aqui, meus amados. Pouco tempo depois, quando eu falo pouco tempo, pode ser 1000 anos, 2000 anos, porque para Deus é muito pouco tempo. Nós temos um homem chamado Noé. E Deus vai chamar esse homem e diz que ele era um homem justo na sua geração. Essa palavra justo é bom você entender o seguinte: muitas pessoas acham que você só vai ser salvo se você pertencer a um certo grupo religioso. Isso é uma utopia. A Bíblia cita que os justos são salvos. E o que nos faz justo? Cumprir os princípios que nós recebemos de Deus. A partir do momento que nós cumprimos aqueles princípios, nós nos tornamos justos. E não porque pertencemos a um sistema religioso. A partir do momento que eu pratico a justiça, eu cumpro os princípios, o que acontece? Eu passo a fazer parte desse grupo específico. Eu tenho falado sempre a questão do checklist. Você deve pegar esses princípios fundamentais da nossa fé. Por exemplo, vamos começar hoje aqui. Nós citamos aqui a lua nova, então você deve começar a contar o mês na lua nova. Nós citamos aqui o sétimo dia, você deve começar a santificar o sétimo dia. Nós falamos aqui sobre a questão das ofertas de Caim e Abel. Essas ofertas não eram ofertas para perdão, não era de remissão, eram ofertas de gratidão. Então nós já temos aqui 1, 2, 3, nós temos 3 na nossa lista, 3 checklists. Então você coloca lá. Primeiro, vamos para frente. Nós vamos chegar agora nos dias de Noé. Quando chegamos nos dias de Noé, a Bíblia diz que era um homem justo. Se era um homem justo porque ele praticava esses princípios. Se ele praticava esses princípios, nós vamos ver se realmente ele praticava. E a Bíblia diz que ele recebeu uma ordem de Deus de colocar naquela arca a sua família, 7 animais puros e um casal de animais impuros.
Ou seja, ele já sabia diferenciar um animal puro do animal impuro. Então, esse entra mais um na nossa checklist: animais puros e impuros. Então, já coloca mais um item. Você sabe distinguir? Ou você ainda se alimenta de animais impuros? Noé sabia. E isso fez com que ele, cumprindo esses princípios, pudesse salvar a si e sua família. Os demais se perderam porque não fizeram isso. Qual a primeira coisa que ele faz? Quando ele sai da arca, ele vai oferecer um sacrifício de gratidão a Deus. Quem falou para ele que ele tinha que construir um altar, pegar um animal puro, colocar ali e sacrificar? O sacerdócio que existia. E esse sacerdócio, quem deu início? Nós acabamos de ler, que está lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 8. Ouviram a voz de Jeová Deus, que passeava no jardim na viração do dia. O próprio Senhor era o sacerdote. Ele que ensinava, ele que tinha esse sacerdócio. Não existia ainda o sacerdócio araônico. Não existia nenhum judeu, nenhum israelita. Não existia Araão. Então, esse sacerdócio era encabeçado pelo próprio Senhor. Ele passou para esse grupo essas orientações. Então, no nosso checklist, você vai colocando isso. E aí nós vamos continuar na nossa jornada. Vamos chegar depois de Noé. Noé, o seu filho Shem, vai ter um descendente chamado Abraão, ou hebreu. E Abraão conhecia esses princípios, né? E Abraão, ele vai instituir um sistema que vai perdurar até os nossos dias. E qual foi o sistema de Abraão? Abraão conhecia as questões das ofertas. Abraão quando foi chamado para oferecer seu filho, ele foi oferecer, Deus interveio e ele pegou um carneiro e colocou no altar e ofereceu. Então ele já sabia, ele tinha essa concepção do sacrifício. Então percebam que esses princípios que nós estamos falando eram princípios que já existiam. E agora ele vai se encontrar com aquele que estava na viração do dia lá no Éden. Só que aqui ele tem um nome. Ele chama Melquisedeque. E ele vai entrar em aliança com esse Melquisedeque. E essa aliança vai ser feita através do quê? Do pão e do vinho. E nós vamos ver também que no último dia em que Yeshua estava com seus discípulos lá no cenáculo, ele diz: eu faço essa nova aliança com vocês. Esse é o meu corpo que é partido por vós, e esse é o meu sangue que é derramado por vós. O pão e o vinho, agora Yeshua estabelece esta mesma aliança que Abraão fez com Melquisedeque. Olha só que coisa interessante. Não sei se vocês estão conseguindo captar. Abraão, ele vai entrar em aliança com Melquisedeque. E aí, na sequência, o que ele faz? Ele ordena que os seus rapazes peguem de todos os seus despojos e dizime para Melquisedeque. Você só dizima para alguém que você tem confiança, que é um homem que está enviado por Deus. Você não vai sair na rua e dizer: eu vou dar o dízimo para esse meu vizinho aqui. Não é assim que funciona. Então, você tem que entrar em aliança. Ele entrou. O seu neto, lembra de Jacó? Jacó tentou dar um golpe no pai, não deu certo. Teve que fugir. E agora, nessa fuga, nós não vamos entrar na história, porque não vamos ter tempo. Ele diz: eu estou indo apenas com o meu cajado e a roupa do corpo. Porém, se eu conseguir chegar no meu destino e se eu conseguir retornar bem para a minha casa, certamente eu vou dar o dízimo de tudo que eu ganhar. Ou seja, Jacó tinha consciência desse princípio. Mas como dar o dízimo para quem? E por quem? E para quê?
Porque existia um sacerdócio, que era o sacerdócio segundo Melquisedeque. O livro de Hebreus, para quem tiver tempo, leia o livro todo. Ali especifica exatamente como era esse sacerdócio. Os filhos de Jacó vão para o Egito. Ficam lá um período de 400 anos. São tirados de lá e vão constituir uma nação. Nesse período todo, o sacerdócio que era vigente, desde o Éden até o Sinai, era o sacerdócio de Melquisedeque. O Eterno vai estabelecer a partir do Sinai o sacerdócio araônico, que teria início, meio e fim. O sacerdócio araônico, ele vai se encerrar com a morte de Yeshua, né, no Calvário, quando ele diz, está feito, está consumado, e o véu se rasgou de alto a baixo. Ali acabou o sistema sacerdotal araônico, acabou o sistema religioso araônico. E inicia novamente o mesmo ministério, sacerdócio, que começa no Éden, que é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Em Hebreus ele vai falar a mesma coisa, que este não tem origem, não tem pai, não tem mãe, não tem origem. Por quê? Porque ele é eterno. Ou seja, o sacerdócio anterior, intermediário, nós temos o sacerdócio levítico, araônico, ele se encerrou e iniciamos com o sacerdócio agora de Melquisedeque. Porém, o judaísmo deu continuidade a um sacerdócio morto, a um sacerdócio que não tem templo, a um sacerdócio que não tem sacrifício, a um sacerdócio que não tem uma sequência sacerdotal. Acabou. E eles insistem. E hoje eu vejo cristãos entrando naquela onda do terceiro templo, que não vai acontecer. Porque, primeiro, o terceiro templo já foi reconstruído há muito tempo. Porque o primeiro foi o Mishkan, que foi construído por Moisés. O segundo foi o templo de Salomão. O terceiro, o templo de Zorobabel. O quarto, o templo de Herodes. Se eles fossem ter mais um, seria o quinto. Não tem. Em Zacarias diz que o renovo, quem é o renovo? Yeshua, é ele que vai construir o templo, mas não o templo araônico, mas o templo de Melquisedeque, porque ele é o nosso sumo sacerdote. E ele está à direita do Pai, e ali na presença do Pai, ele está intercedendo por nós. Então, hoje, nós vivemos sobre esse sacerdócio. As pessoas querem se judaizar, voltar para um sacerdócio que não existe mais, que já acabou. Quando Yeshua, lá no cenáculo, ele fez a nova aliança, encerrou por completo. No Calvário, ele diz, está concluído, está feito. Ele ascendeu ao céu, está diante do Pai. Então, nós temos outro checklist aqui para outra pergunta que nós temos aqui, que ficou lá atrás, a questão de alimentação. Você já entendeu a questão alimentar? Aqui. Então, você coloca no seu checklist. Agora temos a questão do sacerdócio. Qual sacerdócio está vigente? De Melquisedeque. Qual sentido você pertencer a um movimento religioso, qual seja, que não esteja ligado a esse sacerdócio? Nenhum, porque você vai estar perdendo o seu tempo. Então, o importante é que você tente entender o que eu estou tentando explicar. Pegue um tempinho, leia Hebreus, e você vai compreender. Quando Yeshua retornar, o que vai acontecer? Ele vai estabelecer aqui na terra esse sacerdócio. Ele vai reconstruir o templo. Esse templo não tem nada a ver com o templo de Jerusalém, daquela forma que era. Não, porque ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, está tudo escrito na Bíblia, está tudo ali. Só que as pessoas ficam fantasiando
querendo querendo regredir a um sacerdócio que já passou. Não faz o menor sentido. Outra coisa que é importante citar. Nós percebemos aqui que o primeiro mandamento começa com o surgimento da lua nova e com o 7º dia. Depois, nós vamos lá para o Apocalipse. Deixa eu pegar aqui a minha anotação. No capítulo 1, no versículo 10, você vai perceber que quando Yeshua se apresenta a João, olha que dia que ele se apresentou. Na viração do dia, lá em Pátimos. Vou mostrar aqui para vocês. Olha que coisa interessante. E tem mais ainda, mais coisa interessante para falar. Está aqui, ó. Eu estive em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Aleph e o Tav, ou Alfa e Ômega, o primeiro e o último. Escreve um livro que vês e envia a 7 igrejas. Olha que coisa maravilhosa. João está na ilha, abandonado, achando que tudo acabou. E de repente ele escuta uma voz. No dia do Senhor. Qual que é o dia do Senhor? O Shabat. O Senhor se manifesta e diz: eu sou o princípio, o começo e o fim. Escreve. Então, no Gênesis, começa no sábado. No Apocalipse, começa no sábado. A revelação. E o que é mais interessante, no capítulo 1 e o capítulo 2 fala da criação e tem uma árvore da vida. No capítulo 21 e 22 fala do final e lá tem uma árvore da vida. E no capítulo 22, versículo 14, diz assim: bem-aventurados que guardam os mandamentos de Deus, pois terão direito à árvore da vida e entrarão na cidade pelas portas. Lá no Gênesis, Deus tirou o casal da cidade, lá do jardim, botou eles para fora e colocou um querubim para proteger, para que eles não entrassem. Nós poderemos entrar agora na cidade santa, que é o Éden de Deus, a restauração do Éden, pelas portas. Nós não somos salteadores para pular o muro, não. Nós podemos entrar pelas portas se nós guardarmos os mandamentos de Deus. E aí entra o checklist de novo. Quais mandamentos eu devo guardar? Então eu não vou passar para você. Você vai pegar esses mandamentos que a Bíblia fala. Exatamente, irmão. Já estava lá. Desde o Bereshit, desde Gênesis, ele vem vindo, ele está aqui. Então, um dos principais sinais, por isso que Ezequiel 20:20 diz: santificai os meus sabatotes, pois servirão de sinal. Ou seja, esse sinal... Alguém abriu o microfone. Esse sinal é para que quando as pragas começarem a ser derramadas, você não seja pego. Lá no Egito, Deus diz: coloca um sinal, coloca uma marca na porta, quando o anjo da morte passar, você seja livre. O Shabat é o sinal que você deve ter na sua vida. Ezequiel 20:20. Isaías 66:23. E será de uma lua nova. Olha a lua nova, o primeiro princípio lá. E de um sábado a outro, e virá toda a carne me adorar perante mim. Não é um convite. É uma ordem. Agora, você que deve obedecer ou não obedecer. É uma questão sua. Tudo começa em Gênesis, conclui no Apocalipse. E há repetição. Aí depende de você. Se você quer entrar na eternidade, se você quer ser salvo, se você quer entrar pelas portas, guarda os mandamentos. Em Apocalipse 14:12, aqui está a paciência dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Yeshua, de Jesus. Se você tem a fé em Jesus, mas não guarda os mandamentos, não adianta nada. Se você guarda os mandamentos, mas não acredita em Jesus, também não adianta nada.
Jacó, capítulo 2, versículo 10, diz assim: aquele que guarda todos os mandamentos, mas transgride um, é culpado de todos. Aí você vai pegar aquele checklist que eu estou falando para você e vai ver se você está transgredindo algum daqueles. Se você estiver transgredindo algum daqueles, ainda dá tempo de você recompor. Agora, se você persistir, você, infelizmente, não fará parte daqueles que hão de herdar a salvação. Ou eu também. Se eu decidir transgredir algum princípio, também corro o risco de perder a minha salvação. Por isso, a importância de nós nos reunirmos, estudarmos, analisarmos cada semana que nós passamos aqui. Muitas vezes o estudo parece até repetitivo, mas não é. É para que você se firme na verdade. Porque a Bíblia diz: e a verdade vos libertará. Então, é importante. Outra coisa, o mesmo mandamento que estava lá no Gênesis, está no Apocalipse, está em toda a Bíblia. Deus não tem pessoas de segunda linha, de segunda categoria. Deus vai julgar as pessoas com a mesma lei, senão não é justo. Qual a justiça de Deus se nós que estamos nessa geração não precisamos cumprir princípios? Ah, não, nós estamos na graça, e a graça permite que eu transgrida os mandamentos. É mentira. A graça nos permite guardar os mandamentos, é o contrário. Quando estamos na graça, nós podemos, então, guardar os princípios. Porque a graça é a participação do corpo de Mashiach. Então, quando eu recebo a graça na minha vida, eu estou apto para guardar Shabat. Eu estou apto para não comer alimentos impuros. Eu estou apto para iniciar o meu mês na lua nova. Aí diz: qual a diferença? Para mim, tanto faz. Não, não é que tanto faz. Por exemplo, nós estamos na contagem do Homer. No próximo, daqui 14 dias, 13, 14 dias, outro domingo será Pentecostes. Os outros movimentos judaicos vão celebrar dia 8, quase uma semana antes. Vão estar transgredindo o Shabat. Por quê? Porque eles não seguiram essa sequência que nós seguimos. A maioria das festas bíblicas estão sendo celebradas em data errada. Seria como você guardar o sábado no domingo, ou na segunda, ou na sexta, não importa. Porque eles não estão seguindo o calendário de Deus. Daniel, no capítulo 7, versículo 25, ele diz que o poder maligno iria mudar os tempos e as datas e o calendário das festas religiosas. Isso que aconteceu. Então, quando nós começamos a restaurar o calendário, trazer as festas bíblicas para a época certa, estamos apresentando para você essas palavras. O que você tem que fazer? Você tem que começar a refletir, começar a avaliar e ver o que você precisa melhorar. Não entre em pânico, não entre em desespero e também não entre no... deixa para lá. Não. Coloque os pés no chão, reavalie a sua vida espiritual, veja o que você está fazendo. Por que você está trocando Deus por coisas que você não deveria trocar? Por que você está com dificuldade para aceitar certos princípios? Nós estamos aqui para responder. Outros religiosos por aí se fazem de importantes e não respondem. As pessoas perguntam a eles, eles viram as costas, dão uma difícil. Aqui nós não temos problema, não. Aqui nós estamos para responder. E respondemos com todo carinho, com todo amor, nos dedicamos para isso. Durante todos esses anos, a nossa vida tem sido isso. E eu gostaria que vocês aproveitassem isso, porque não é sempre. Porque chegará um dia que não será mais possível. Mas hoje está sendo possível. Por isso, meus amados, o estudo que eu queria passar para vocês era exatamente isso, a Torá antes da Torá, que começa lá no Gênesis, vai até o Apocalipse, nos traz, a partir de Yeshua, esse ministério, que é o ministério segundo a ordem de Melquisedeque. Nesse ministério, nós temos os mandamentos e princípios que nós devemos que manter. Nós não temos que ressuscitar o ministério que morreu. O ministério de Araão, ele terminou, ele cumpriu o papel dele. Ele apontava para Yeshua. Yeshua morreu, acabou.
Agora nós estamos sobre o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. E lá em Hebreus você vai encontrar os princípios que você vai precisar. Você vai encontrar o sábado, você vai encontrar as festas, você vai encontrar o dízimo, você vai encontrar a fidelidade com Deus, vai encontrar o compromisso em obedecer os princípios fundamentais que regem a vida espiritual. Então, meus amados, é isso que eu queria passar para vocês. São 21 horas e 18 minutos. Se algum irmão tiver uma pergunta, pode fazer. E na sequência nós encerramos. Fique à vontade. Ok? Espero que tenham entendido. Se ficou dúvidas e não quis falar pessoalmente, não tem problema. Depois manda lá no WhatsApp, a gente vai tentar responder à altura. Irmão Danilo, por gentileza, pode fazer o encerramento? Fazer uma oração, meus irmãos. Amém, irmão. Amém. Senhor nosso Deus, querido Pai, obrigado por esse estudo, pela oportunidade. Pai, estamos todos reunidos aqui com sede da sua palavra, querendo conhecer a verdade. Agradecemos porque hoje tem um número grande aqui de irmãos interessados, alguns que também não puderam, meu Pai, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Pedimos que o Senhor possa estar com cada família, no lar de cada irmão que aqui está, no meu, no do Rabino, que o Senhor possa abençoar cada família, Senhor, cada irmão. Esteja conosco nesse Shabat. Amanhã teremos nosso culto e queremos fazer tudo de corpo e alma para o Senhor somente, Pai. Esteja conosco, nos proteja, abençoe, abre portas, nos ensine, Pai. Possamos ser sinceros de coração para te seguir, te glorificar, Senhor. Graça te damos em nome de seu Filho amado, Cristo Jesus. Amém, Senhor. Senhor nosso Deus, quero agradecer pela vida dos teus servos que aqui estão. Pedir também, Senhor, que o teu Ruach Kodesh, o teu Santo Espírito, visite cada lar aqui representado, Senhor. Muitos dos nossos irmãos estão passando lutas, dificuldades, problemas financeiros, problemas de saúde, problemas psicológicos, ansiedade, depressão. Mas tu és o mesmo, Senhor. Traz a cura, El Nahaf Nalá, a cura para cada um dos teus filhos, Senhor. Nos dê uma noite de paz e tranquilidade. Abra nossa mente para enxergarmos a tua grande sabedoria. Pois é em nome de Yeshua, teu Filho amado, que nós pedimos. E o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Shalom a todos. Até amanhã, por volta das 16h30, nós iniciamos a parte online. Às 16 horas, nós iniciamos nosso culto aqui. Mas como nós não podemos gravar músicas, porque o Facebook e o Instagram, ele bloqueia, aí às 16h30 entramos online. Shalom, shalom a todos. Shalom.